aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Faltam exatamente uma semana para as eleições da presidência da Câmara e do Senado. E esse é o segundo tema do vídeo de hoje. Quero trazer algumas notícias e fazer algumas reflexões que eu acho que são bem pertinentes, principalmente no que diz respeito ao futuro da direita no Brasil. Mas vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre a questão que envolve o governo, os militares, algumas coisinhas que estão acontecendo. Quero falar do CID. Depois vamos falar do BNDES, terceiro tema do vídeo de hoje. E quero trazer alguns assuntos relacionados à infraestrutura nacional e internacional. Inclusive alguns projetos de lei que já estão aí no âmbito do legislativo, que eu acho que poderiam ajudar o país. Depois quero falar um pouco do Foro de São Paulo, da turma do Foro de São Paulo. O Dilma, aí lá no evento lá da CELAC, se encontrou com o presidente de Cuba. O Celso Amorim falou algumas coisas que parece que ele esqueceu do passado bem recente aí dos seus amigos petistas. E tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Depois tem um tema que chamou minha atenção. A imprensa está criticando o Dilma porque parece que ele não quer descer do palanque e segue atacando o Bolsonaro. E tem algumas coisinhas que eu acho que são bem relevantes sobre isso, não quero adiantar nada. E se der tempo, vamos falar sobre a confusão que envolve as lojas americanas. Mas vamos que vamos. E vejam só. Pela manchete, já resumo muito bem que as matérias não tem muita coisa além disso daqui. Foi o seguinte, no dia de ontem, a priori, o general Tomás, novo comandante aí, convidou o CID para bater um papo, tiveram uma espécie de reunião e chegaram aparentemente a um acordo que neste momento o CID iria desistir, né, do seu cargo à frente aí, na verdade desistir de sua nomeação para comandar o batalhão especial lá na região de Goiânia, o primeiro BAC. Aí tá ali, né? Novo comandante do Exército / ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em chefia de batalhão estratégico. E abaixo diz que o pivô da crise no Exército, o coronel desiste de comandar o batalhão. A matéria da Globo também fala isso, que após a reunião, o CID meio que concordou dele apresentar um pedido para não assumir, etc. E quem sabe comandar outro batalhão, outra coisa. A grande questão que envolve isso daqui é o seguinte. Não existe, até o momento, nenhuma condenação ao redor do CID. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez de errado? Vamos parar para pensar, cara, o que é que tem contra o CID? O que é que ele está aí, né, transitado e julgado, como diz a turma do PT? Você vê que o tratamento que foi dado nos últimos dias à ministra do Turismo, a Daniela Vaguinho, não, quem somos nós? Se a gente for demitir qualquer ministro com denúncia, Ave Maria, não para ninguém em pé. Temos que esperar o transitado em julgado. A turma da esquerda sempre bateu nesta tecla. E aí, com o apoio da imprensa, as matérias que saíram no final da semana passada criaram toda uma aura e uma narrativa de que Bolsonaro teria feito a nomeação do CID no apagar das luzes. Essa foi, inclusive, a expressão. Estão criando toda essa confusão para derrubar o cara. Sendo que a nomeação do CID, ela foi expedida em maio do ano passado. Trouxe um dossiê no final de semana mostrando isso. O documento é facilmente encontrado no Google. Mas ninguém da imprensa levantou essa bola. Você vê que não existe nenhuma vontade, pelo contrário. O interesse é seguir colocando pressão. E isso não é aleatório. Muita gente da imprensa é de esquerda, quer ajudar que algumas agendas, algumas pautas avancem. E uma delas, que estamos comentando aí já alguns dias pelo menos, é a questão que envolve uma reforma militar. Você vê aqui a notícia do G1. Lula vai tirar a BIM do GSI. A agência de inteligência deve ir para a Casa Civil. E isso daqui não é pouca coisa. A mudança, segundo o blog apurou, faz parte de um projeto mais amplo de desmilitarização da ABIN. O plano de diminuir a influência militar nas áreas ligadas à presidência vem desde a transição, mas tornou-se urgente depois de 8 de janeiro, depois dos acontecimentos daquele domingo. O Dilma tem sido aconselhado a colocar a ABIN longe do alcance dos militares. E pensa o seguinte, não precisa nem pensar nos militares. Só pense assim em um grupo, qualquer tipo de grupo. Qualquer coisa que você quer fazer, normalmente você faz melhor
se você se planejar. E se você, além de se planejar, você tiver em suas mãos informações relativamente privilegiadas, e isso ao lado do planejamento, você consegue desenvolver ainda melhor o seu projeto. E pare e pense o seguinte: o que é a BIM? É a agência de inteligência. Imagina a quantidade de coisas, a quantidade de informação, a quantidade de ferramentas que estão disponíveis para as pessoas que lá trabalham. Imagina o tipo de coisa que rola lá dentro. Você está tirando todo este aparato. Aí a esquerda até falava, né, que existia uma espécie de tutela dos militares. E aí também tem um questionamento. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não estou aqui para bater o martelo, mas para olhar o que está acontecendo no cenário macro. Então você está tirando toda essa questão, todo esse trato com informação, muitas informações sensíveis, na maior parte do tempo, e você está colocando nas mãos assim, de um grupo que seria 100% civil, né? Se desmilitarizou por completo. Pessoas, são a parte, o quê? Vindas de concurso público, indicações, e aí? O setor de inteligência. Complicado, mas a turma da esquerda vem planejando isso, né? Mudanças, uma reforma militar há muitos anos, e eles estão conseguindo emplacar em algumas coisas. Você vê, ó, aproveitando aí o embalo, governo exonera número 2 do GSI. Mais um militar, era visto como um cara possivelmente ligado ao bolsonarismo, né? Ó, dá uma afastada, e estão dando uma ajeitadinha, né? Estão naquela limpada que eles tanto queriam dar. Pegando aqui o bonde ainda, já vão tarde, diz Sônia Guajajara, sobre 43 militares demitidos na FUNAI. Todos os exonerados da fundação nesta terça-feira haviam sido nomeados no governo Jair Bolsonaro. E para encerrar aqui esse assunto, para ir para o próximo, Lula resiste, mas parte da base governista insiste em CPI sobre ataques em Brasília. E eu acredito que se a CPI realmente tentar investigar tudo, pode achar algumas coisas que eu acho que o desgoverno não queira. Sei lá, começa a ver se o Ministério da Defesa fez tudo que poderia fazer, se o Ministério da Justiça fez tudo que poderia fazer, se a BIM fez tudo que poderia fazer, se o GSI fez tudo que poderia fazer. Só que CPI é um instrumento, né, uma ferramenta política. Acho que vários de vocês devem ter acompanhado pelo menos um pouquinho da CPI da pandemia. Eu não acho que o desgoverno vai deixar a CPI solta para os senadores fizerem o que eles bem quiserem. Vocês viram que um dos objetivos da CPI da pandemia era investigar tudo, investigar inclusive as questões ligadas à corrupção. Em algum momento, aqueles requerimentos que a direita tanto queria, eles foram aprovados. Só teve um depoimento que estava relacionado a um grupo, que já estavam até acontecendo algumas operações da polícia, investigando aí uma possível corrupção envolvendo respiradores. Só teve um requerimento que foi colocado em votação e não foi aprovado. Não foi aprovado. Eu acho que o governo não quer, porque isso aqui vai travar a pauta do legislativo e eles estão com uma certa pressa de tentar entregar algum tipo de medida positiva para a população, porque as coisas estão deteriorando muito rápido. Eu não acho que é porque assim, eles estão com medo de serem pegos, isso, aquilo, outro. Veja assim, uma parte da direita até assim, empolgada. Eita, tá com medo? Eu não sei se vai por essa linha, não. Eu não acho que a turma tá com medo. Eu acho que eles estão mais preocupados em avançar com a agenda legislativa no Senado. Porque uma vez que tem uma CPI, a imprensa vai parar para fazer cobertura, qualquer coisa que o governo fizer, assinalar, vai ter um destaque muito menor. Enfim, eu não olharei isso daqui com bons olhos. Acho muito difícil a direita ter uma certa maioria e conseguir dar uma olhada sobre tudo. Não é porque a CPI tem um nome bonitinho, tem um objetivo bonitinho, que é o que realmente vai acontecer. Isso, inclusive, é um dos pontos que você pega até a turma da Isentosfera, a turma do MBL, a turma do Paulo Matias. Nossa, agora
é a fala que eles voltaram. Ah, porque a turma do governo foi contra a CPI da Lava Toga. Pessoal, olha a composição do Senado. A composição do Senado. A CPI é um instrumento da minoria. E aí, independente de minoria, olha a composição do Senado. Estava aí. Olha o que foi a CPI da pandemia. Vocês acham que uma vez que uma CPI dessa fosse instaurada, iria investigar o quê? Eu acho que quem ia sentar na CPI da Lava Toga da vida seria tipo uma Ludmilla Lins Grilo, iria pra cima do Augusto Aras, da Lindora, sei lá, juízes mais à direita. Acho que isso ia acontecer. Eles iam pautar, eles iam dominar uma CPI como essa. Aí fica a turminha aí, porque isso, aquilo, outro. Independente, a CPI é um instrumento político, gera um documento que no fim você pode apresentar para a PGR e a PGR depois coloca para andar. Não tem nenhum tipo de garantia que vai acontecer, que vai salvar o país. É uma falácia do início até o fim que fica sendo repetida por Nando Moura, MBL, Paulo Matias, Danilo Gentili. E aí a turminha que não acompanha a política, que acredita em qualquer tipo de discurso, que fica assistindo vídeo de react lacrador, aí fala, oh meu Deus, é isso mesmo, os bolsonaristas traíram a direita, eles que são culpados por tudo que está acontecendo no Brasil. Mas tudo bem. Vamos falar aqui um assunto que tem até a ver com essa turma. Até estava lembrando aqui agora, né? Já achei que estava meio desassociado, mas não tá. Vamos voltar a falar dos isentões. Só que olha só isso daqui primeiro. Indicado por Boulos, membro do MTST assumirá a Secretaria das Periferias. Quantos anos será que existe o MTST? Eu acho que deve ter em torno aí de uns 10 anos ou um pouco mais. Talvez um pouco menos. Você é mais ou menos essa faixa? Eu acho que 20 anos não tem. Eu acho, né? Pode ser por achismo meu. Mas depende de alguma coisa. É um grupo que, se você parar para olhar, do âmbito aí do tempo de vida da República Brasileira, da nova República, não está lá desde a fundação, não é como se fosse uma uni da vida. E o tempo vai passando e a esquerda vai ocupando espaço. Vai realmente fazendo as coisas de uma forma que, faz um grupo, tem um CNPJ, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha colar. Eu espero, não garanto, ter notícias boas, eu acho que são boas para dar para vocês na semana que vem. Mas deixa aí por hora. Não estou dizendo que é hora, a gente vai falar de presidente do Senado. Mas olha isso aqui, a esquerda está aí, trabalhando, tentando pegar uns locais na máquina. Avançando aqui um pouco, o Zeca Dirceu, que é filho do José Dirceu, e que não acho que não vai falar nada que desagrade o pai dele, ele concedeu uma entrevista, e como vocês podem ver, ele diz que o PT errou muito nos últimos tempos. Ele está falando isso em relação ao quê? O deputado federal Zeca Dirceu, que assumirá a liderança da bancada do PT na Câmara em fevereiro, criticou a atitude do partido em eleições recentes para a presidência da casa e defendeu que a legenda troque a postura de luta política pelo pragmatismo da ocupação de cargos na mesa diretora. O que é que ele está falando no frigir dos ovos? É o seguinte, não adianta ficar nesse discursinho de estamos contra, não votamos em fulano, cicrano, beltrano, temos aqui o nosso candidato, petista raiz, que nos representa todas as nossas pautas, como a turma do PSOL vem fazendo. Só que é uma situação diferente. O PT tem corpo, tem capilaridade, é um candidato real para diversos cargos no executivo, onde você precisa ter uma maioria, é a maioria que leva o executivo, enquanto o PSOL é um partido que ainda é pequeno e está com foco total no legislativo, de conquistar realmente assim, eles querem solidificar o apoio dentro da esquerda, um partido radical, pega toda aquela bolha e fala que é o PSOL, aquele partido ideológico. E o cara falando, gente, estamos aqui, temos que jogar de forma pragmática. Eu quero comentar com vocês em relação a isso daqui, tudo que vem acontecendo desde, sei lá, de novembro para cá, no que diz respeito à atuação dos deputados de direita, dos senadores de direita. Você vê que teve gente que considerou até lançar uma candidatura própria, porque é um absurdo o que estamos para fazer. Tinha gente no PL pensando o seguinte, se o PT entrar no bloco do Lira, vamos sair. Podendo colocar em xeque, inclusive perder
comissões importantes, como a CCJ. Perdeu a possibilidade da vice-presidência, que até o momento, se nada mudar, a vice-presidência da Câmara deve ficar com o PL e estão cogitando o nome do Sóstenes Cavalcante para ser o vice-presidente da Câmara. É a função mais importante de toda a mesa diretora. É o vice-presidente da Câmara. Isso não é mais importante que o presidente da Câmara. Pô, pelo amor de Deus. Então tá aí. Olha como a esquerda tenta enxergar as coisas. Ó, determinado pragmatismo. Eu acho que a direita, ela, assim, acho que um bom ponto assim que sirva de baliza são princípios. A partir do momento que você não vai contra os seus princípios, tenta ser pragmático para conseguir realmente buscar algum tipo de resultado. Esquece lá que a isentosfera, os isentões vai ficar falando, ah lá, ó, votou no Lira, o mesmo candidato falando assim, vai votar em quem? Votou, beleza. Agora estamos aqui com a CCJ, estamos, sei lá, com a relatoria do orçamento, estamos com a vice-presidência da Câmara. E obter espaço e trabalhar nesses espaços. Começar a sair um pouco do discurso, da luta política e começar a realmente entregar vitórias. Acho que a população está cansada. Eu não sei vocês, mas eu quero ver uma vitória. Eu tô cansado, sabe? Quero vencer. Eu gosto de vencer. Gosto de vencer. E tá louco, viu? Esses últimos tempos estão uma tristeza sem dó. Isso aqui é o âmbito da Câmara. Quando olha para o Senado, pessoal, olha o que está acontecendo. Não dá para negar que o Girão é um senador mais à direita. Mais à direita. De esquerda ele não é de jeito nenhum. É assim, né? Tem alguns temas até que é meio complicado. Ele não é tão a favor assim, por exemplo, das pessoas poderem se defender, né? Tem uma ferramenta, um guarda-chuva, uma furadeira, etc. O Girão tá lançando a candidatura dele. Serve pra quê essa candidatura? Pra que serve? Ah, mas o Girão, ele vai lançar, ele vai cooptar uns votos, e aí no segundo turno, a turma que votou nele vota no Rogério Marinho, se tiver um segundo turno. Será mesmo? Será mesmo? Será? Não sei. Não sei, assim, ganha o quê? Você vê que no final do dia não tem um consenso. Porque, pensa o seguinte, imagina que não tem um segundo turno. Imagina que o Pacheco vença com 41 votos. E aí o Rogério Marinho tem 20. E o Rogério Marinho tem 21 e o Girão tem 19. Pacheco 41. Soma todos aí dá 41 votos. Aí o que é que sai na imprensa? Vai falar que não. Bolsonarismo enfraquecido. Rogério Marinho quase fica em terceiro lugar. É o fim do bolsonarismo? E aí começa toda essa ladainha. Ou então bota assim, bolsonarismo não consegue se unir e racha. Girão tenta pintar como representante de uma ala mais isso, mais aquilo outro, etc, tudo mais. Você vê que é um momento, que é uma oportunidade ótima para demonstrar união, demonstrar que existe uma bancada, falar que, ó, no Senado existem X nomes de oposição, que não é oposição apenas ao Pacheco, é oposição ao desgoverno, que é a representação do Pacheco. O Pacheco é o candidato do desgoverno. Então, em vez de agir com bloco, sabe, assim, de forma coesa, de forma sensata, aí fica cada um pensando em si, tentando se promover, porque se lança candidato, aí sai nota na imprensa, aí vai dar entrevista na CNN, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Qual a chance que o Girão tem? E você vê, o Girão, ele até tenta, tá aí, tá fazendo oposição, vai fazer oposição, mas você vê que às vezes falta um pragmatismo besta. E eu não tô falando aqui pra vocês cancelarem o Girão, atacarem o Girão, xingarem o Girão, nada. Assim, não adianta falar. Com certeza já falaram, com certeza os próprios políticos já foram falar com eles. É só mostrar como a direita, sabe, anda perdida em algumas coisas. A esquerda fechada, um bloco, em busca de um pragmatismo, e a direita tá aí, né? Cada um com seus candidatos. Aí veja, também envolve direita, esquerda. PT fará pesquisas para reposicionar sua imagem junto à população. Tem alguns temas, quando eu começo a trazer em vídeo, é porque eu já tô mais do que convicto, que é um assunto que, cara, ele vai pintar no debate público. Deve ter pelo menos um pouco mais de uma semana que eu venho batendo na tecla. Gente, olha só, a direita tem que ver aí o discurso.
Olha a pauta que vocês têm na mão. O discurso da direita é o mais fácil de todos, porque no final do dia a direita não tem assim uma agenda. Ah, queremos desenvolver a indústria utilizando, sei lá, bancos públicos e vamos criar esse tipo de imposto, e vamos fazer isso, e vamos dar prioridade para aquilo outro, e estão precisando disso daqui. Não, não tem. O que a direita quer no final do dia é ficar de boa. É educar o filho, é não ter lacração o tempo todo, é não ter o governo no cangote como inimigo. Cara, é literalmente eu quero viver minha vida em paz. Em paz. Eu quero que o básico seja entregue. Saúde, educação, segurança, né? O Brasil tá um absurdo. É isso. Então tentar sair um pouquinho, falar, ó, vamos tentar sair um pouquinho, vamos tentar emplacar um discurso de uma forma que a gente consiga mostrar para as pessoas que elas continuam sendo enganadas sobre o que é a direita brasileira, que a imprensa continua jogando baixo. E nos últimos tempos, a direita está entrando numa espécie de espiral que ela cada vez mais vai se aproximando do centro. Isso é inegável. Os últimos eventos acontecendo, eu entendo esse clima, eu entendo a satisfação, eu entendo o desespero de muitos, só que olha onde a esquerda está mirando. Saiu aquela nota da SECOM falando que ó, o objetivo é conversar com um cara que está disposto a ouvir. Agora, já vão fazer aqui pesquisa para tentar balizar. Quais são as preocupações do brasileiro? Tentar falar para trazer para perto. Agora que estamos na oposição mais do que nunca, temos que pegar esses 58 milhões, consolidar e tentar pegar o restante, que foram aqueles 95 milhões, quando você soma votos brancos, votos nulos, etc. E falar, vamos junto aqui. Vamos junto, volta. Volta que olha o que eles estão fazendo com o Brasil. Aí pega isso tudo, soma com isso daqui. Eu até gravei um vídeo um pouco maior, coloquei lá no Talking Show, no outro canal. Soltei no final da noite de ontem, mandei até no canal do Telegram. Isso daqui, gente, tá pelo segundo dia consecutivo no assuntos do momento, né? No Trending Topics do Twitter. Hashtag bloqueia Lula. É a direita incentivando as pessoas a bloquearem o perfil do presidente da República. Pra quê? Para as pessoas não saberem o que o Dilma anda falando? Isso ajuda em quê? Comento o vídeo de forma mais aprofundada, mas eu acho que nesse momento a direita tem que estar fiscalizando. O papel da oposição é fiscalizar. É estar em cima, ó, com a lupa. Pisou 1 milímetro fora da linha. Ó o que tá acontecendo. Mas a turma tá querendo fingir. Eu não entendo o que tá acontecendo. Tem algumas postagens, você clica pra ver, as pessoas dizem, eu não reconheço ele como presidente disso tudo. Cara, beleza, você não pode não reconhecer, etc, tudo mais. Mas deixar de ver, isso vai acrescentar em quê? Está faltando na direita o senso de pragmatismo. Senso de pragmatismo. E até pego isso daqui junto a outras coisas. Isso eu também, lá no outro vídeo, eu desenrolo de forma um pouco mais ampla. É um debate que eu venho observando, as pessoas falam o seguinte, não, temos que ir para aquela plataforma, ir para aquela outra, etc, tudo mais. É ótimo. Multiplataforma, né? Multiplataformizar, nem existe esse verbo, mas estar em todas as plataformas é muito bom. É muito bom. Só que, uma vez que a pessoa caia das redes sociais, ela tem algum problema, e ela conseguir ir para essa plataforma, bacana. Tem que sobreviver. Não pode desaparecer, né? Desistir agora. Não tô mais aqui. Tá, não, isso é complicado. Mas, enquanto a direita tiver espaço, a direita tem que tentar crescer nas plataformas ditas como mainstream. Pensa o seguinte, todo mundo que compra um celular, seja iPhone, seja Android, seja o que for, já vem com o YouTube instalado. Já vem com o YouTube instalado. Muitas vezes vem com o Instagram, com o Facebook, etc, tudo mais. Já pensou se todo mundo falar, não, vamos migrar para as redes que vai negar que são redes de direita? A gente vai ficar conversando cada vez mais com a bolha. Nesse momento temos que falar para mais pessoas. Aí beleza, pode até pensar o seguinte, naquele tipo de rede dá para falar alguns temas que não dá para falar aqui, né? Tentar outro tipo de conteúdo, outro tipo de coisa, mas não dá para olhar isso como uma solução final para os problemas da direita, porque senão a gente vai ficar cada vez mais isolado. Aí você vê, ó, olha como é a imprensa. Olha com que a direita vai ter que lidar. A Veja solta uma nota falando: o incômodo de Eduardo Bolsonaro com racha na direita. Congresso de conservadores não inclui membros da família do ex-presidente.
Eita, eu falei, rapaz, o que foi que aconteceu? Quem será que fez um congresso conservador e não chamou ninguém da família Bolsonaro? Aí no primeiro parágrafo já tá lá, ó, na última quinta-feira, o MBL divulgou convidados de um congresso chamado O Renascimento da Direita. Quem não gostou muito da movimentação da nova direita foi Eduardo Bolsonaro. Em seu perfil no Twitter, o deputado federal compartilhou em tom de deboche o folder de divulgação do evento, que fez questão de dissociar da imagem da família do ex-presidente. Será que Eduardo Bolsonaro está incomodado ou está dando risada? Mamãe falei, Renan Santos, Kim Kataguiri, Couto Zacarias, Gentili, Brigadeiro, Paulo Cruz, Paulo Matias, Alexandre de Borges, Rogério Vilela e Pedro Duarte. Tá entendendo? Pô. Agora sim, não dá pra negar. O que essa turma tenta fazer já há muito tempo? Ampliar bolhas. Você vê que o MBL, ó, desde lá de trás, se aproximou desses podcasts da vida, seja o Vilela, que tá aí no podcast, seja o do Monark, seja a turma do Flow. Direto eles estão, direto. E esse podcast funciona como uma espécie de hub, porque chama todo mundo. Nada tem um network grande. Então tá lá, dando aquele discurso fácil e com amplo apoio da imprensa. Esses são alguns desafios que a direita tem que olhar, tem que lidar de forma séria e tudo mais. Vocês acham que o MBL, vamos aqui para uma plataforma 100% nossa, isso aqui? Não, eles não querem. Óbvio, se eles forem banidos aí por algum motivo, com certeza vão buscar. Mas independente disso, pessoal, falo para vocês, temos que sempre focar em ampliar as nossas vozes. Ampliar, falar para cada vez mais e mais pessoas. Aí você vê aqui, ó, só para comentar, porque a direita não tem como, isso aqui não tem como estar dissociado. Bolsonaro terá que passar por cirurgia quando voltar ao Brasil, diz médico. O cara trabalhou bastante em 4 anos. Apanhou como ninguém. Nunca um cara foi tão perseguido. Teve o caso do Adélio. Olha toda a repercussão. Vai voltar pro Brasil, vai ter que fazer cirurgia. Já pensou se tudo na direita depender de Bolsonaro? Tudo na direita? Tá na hora da população começar a dar uma amadurecida, trazer para si a responsabilidade. Tá na hora da população para aquele discurso seguinte, a direita tem que começar a escrever livros. Pô, por que você então não escreve? Pode ter que começar a fazer um filme. Pô, por que tu não faz um filme então? Começar a acreditar que vocês também podem fazer. Gente, qualquer pessoa é um ser humano comum, uns com um pouco mais de conhecimento, um com um pouco menos, um pouco mais de aptidão, mas se juntar direitinho, a coisa desanda. A coisa desanda, meu Deus, não. A coisa anda. Me atrapalhei nas palavras. Mas tá entendendo? Pô, o cara tá tentando descansar um pouquinho e todo dia o cara apanha. E muitas vezes você vê, colocam tudo na conta dele. Querem que ele resolva tudo. Bolsonaro, faça isso, faça aquilo outro. O cara também tem vida pra cuidar. Tá na hora da direita ser um pouco mais pragmático, um pouco mais responsável e conseguir emplacar algumas vitórias, né? E se organizar um pouquinho. Crescer, amadurecer. Depois de tudo que Bolsonaro fez, continuam cobrando o cara. Ontem teve até algumas discussões nas redes. Sei lá, eu acho muito chato quando alguém cresce às custas de outra pessoa. E aí quando tá no hype, né, ganha engajamento, depois fica jogando pedra e cuspindo no prato e fingindo que, mano, não sou isso, não sou aquilo, outro, etc, tudo mais. Enfim, eu não acho isso muito bacana, não. Acho que você tem que sempre admirar e respeitar quem um dia assim, não é que te ajudou, né? A ajuda que Bolsonaro deu aí pra uma galera, meu Deus do céu. Mas beleza. Falando sobre BNDES, olha com que a direita vai ter que lidar. Se deixar na mão da imprensa, o Brasil vira Venezuela antes do meio do ano. Reinaldo Azevedo. Lula na Argentina é o Brasil de volta ao futuro. Já o José Paulo Kupfer, escreve lá no UOL, teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim bom negócio. Teve calote, mas teve até uma turma que ficou brincando na rede social falando o seguinte, o mas voltou. Só que agora é o mas do bem, não o malvado. Bom, Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões de dólares ao Brasil de empréstimos do BNDES.
Complicado, né? Tá se falando da Argentina. A Argentina é diferente. Mas será que não era interessante primeiro cobrar essa dívida, né? Falei, irmão. E aí, vai pagar? Se deu errado uma vez, as chances de dar errado de novo são extremamente altas. Mas beleza. Aí, presta atenção no migué. BNDES contraria o Dilma e prega cuidado com políticas de investimentos no exterior. O BNDES, porém, ressaltou que esse tipo de ajuda não está entre as prioridades do banco e destacou que a mudança de rota dependeria de aprovação do TCU. O BNDES pontuou ainda que a prioridade continuará sendo a produção e exportação brasileira. Os esforços do BNDES são no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, gerando emprego e renda em nosso país e fortalecendo a integração regional das cadeias produtivas com escala, competitividade e valor agregado. Nossa. Vocês acham mesmo que isso aqui serve de alguma coisa? Isso aqui é uma matéria que sai na imprensa só para acalmar o mercado. Quem manda no final do dia é o Dilma. Se o Dilma falar que vai, vai. Se o Dilma falar que vai, vai. A coisa é tão absurda que esse gasoduto na Argentina, as notícias que saíram, primeiro saíram na Argentina e após, não sei se foi a secretária ou a ministra lá falar, é que algum jornalista viu e aí soltaram as notas no Brasil falando, ó, os argentinos estão falando que o BNDES vai financiar. Aí todo mundo ficou assim, não é possível. Aí o Dilma vai lá na Argentina e fala mais uma vez. Aí vem pra quê? Não, o BNDES tá contraria o quê? Contraria o quê? Quem manda é o Dilma. O PT tem hierarquia. Tem o que manda e os que obedecem. Quero ver contrariar no final do dia. Rapidinho é exonerado do cargo. Rapidinho. Rapidinho. E aí vejam só. Até para falar da direita. Deputado quer alterar lei das estatais para impedir BNDES de emprestar para países devedores. Querem discutir a lei das estatais? Não já tem uma lei das estatais? Pronto, vamos fazer aqui uma alteração. Vamos fazer alteração para que o BNDES só realize empréstimos para os demais países mediante a apresentação de um calendário que comprove o andamento das obras de infraestrutura no Brasil. Algum economista do novo governo pode me explicar como essa conta vai fechar? Falta dinheiro para investir internamente? Sobra dinheiro para nos abraçarmos com países falidos como Argentina, Cuba e Venezuela? Quero ver onde isso vai parar. Os países que estão em débito com o BNDES, com o Brasil, ficarão impedidos de pegar novos empréstimos como qualquer outro cidadão ou entidade. Está devendo? Não pode pegar um novo empréstimo. Quem propôs isso? Deputado federal Vincentinho Júnior, do PP. Eu não sei se esse cara é de direita, não sei se ele apoia o Bolsonaro ou não, mas tá aí um projeto de lei que eu acho que é interessante. Interessante. Não tá no âmbito de questão ideológica nem nada. Tá aqui, ó, um projeto de lei, ó, vamos garantir o investimento prioritário no Brasil e para impedir que o caloteiro possa pegar empréstimo de novo. Quem vai ser contra? Aí eu pergunto a vocês, essa iniciativa, ela não podia estar sendo capitalizada ou ter sido feita por alguém do dita ala bolsonarista? Entende quando eu digo assim que a direita tem que amadurecer? Vamos esperar Bolsonaro salvar o dia de novo? Tudo que Bolsonaro fez, cara, 99 deputados eleitos foram por causa deles. Sério mesmo? Foi por causa deles? Não foi por causa de Bolsonaro. O que Bolsonaro fez não é assim aquela questão que você consegue quantificar. Ah, porque ele entregou essa obra. Ah, porque ele fez isso. Ah, porque ele fez aquilo outro. Tem uma coisa que Bolsonaro fez que quem tiver humildade vai ouvir e vai entender. Bolsonaro foi uma das pessoas mais importantes do Brasil porque ele despertou no brasileiro uma vontade de acompanhar a política. E não só na direita, até os da esquerda. A quantidade de pessoas que só pra ficar com raiva de Bolsonaro, só pra xingar Bolsonaro. Mas tá aí, tá comprando porcaria no Globo, essas coisas. Mas tá aí, tá de olho, tá observando. Bolsonaro despertou as pessoas. Óbvio, ninguém se tornou um gênio da política, etc. Ninguém sabe tudo. Às vezes a turma compartilha algumas coisas sem pé nem cabeça, mas esse processo aconteceu. É inegável. É inegável. Existe sim um avanço
entre assim, na população brasileira, um despertar graças a Bolsonaro. E é por isso que temos hoje 99 deputados eleitos pelo PL. O cara, ele conseguiu incorporar o espírito de uma era, se tornar o líder de um movimento. Aí fica uma gente tentando desmerecer. Tipo, Paulo Matias, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro. Então vai lá, Paulo Matias. Um fracassado. Paulo Matias é um fracassado. É um cara que tentou ser político, não conseguiu. O único cargo que teve foi porque o Dória deu. Era o subprefeito de Dória. Só isso. O Dória deu um carguinho, ficou lá, só é um fracassado. E fica querendo falar o que é que deve ser feito. Não é, vai lá e faz. Vai lá e vira, então, o líder. Vai se eleger presidente da República. A Bolsonaro o cara é burro, se elegeu presidente da República. E tu é espertão e tá aí, um fracassado. O único cargo que teve foi porque o Dória deu. Gênio da política. Gênio. Mas temos aqui um deputado federal do PL, Daniel Freitas. Atenção, antevendo que o Lula iria usar novamente o dinheiro dos brasileiros para bancar obras em outros países, protocolei a PEC do BNDES no último dia de 2022. No texto, proponho que obras internacionais que serão financiadas pelo BNDES tenham também que passar pelo aval do Congresso e não apenas uma canetada da presidência. É uma PEC interessante, porque você está empoderando o legislativo. Não sei se passa, porque uma PEC são 308 votos. Mas é uma coisa interessante, né? Eu acho que a maior parte dos congressistas se interessaria, né? Quanto mais poder, melhor. Já pensou se você precisar, sei lá, aprovar por 257 votos? Como é que seria? Ia ser um caos, com certeza. Mas obra no exterior tem que ser assim mesmo, né? Tem que passar por um grande escrutínio. Não pode ser assim, o presidente acha que é importante, vamos fazer. Calma lá, amigão. Calma lá. Mas tá aí, parabéns, Daniel Freitas. Espero que ele consiga trabalhar por essa proposta, conseguir obter apoio, porque algo realmente tem que ser feito. Tanto ele quanto o Vicentinho lá do PP, eu acho que estão de parabéns. Acho que é isso que um deputado realmente deve fazer. Projetos de lei que ajudem a impedir que o dinheiro do pagador de impostos seja mal empregado. Mas vamos lá. Quero voltar aqui na questão da infraestrutura, da questão do gasoduto. O Poder 360 soltou uma nota, hoje até soltou mais uma, que vai na mesma linha, falando que ambientalistas acham complicado. Pô, vai investir em gás de xisto. É um tipo de gás complicado, tem uma extração complicada, prejudica muito o meio ambiente, vai contra as políticas, que inclusive são defendidas, sabe, com empenho pela Marina Silva. Aí tá lá, né, que gás natural da Argentina polui mais que o do Brasil. Fala, né? O tipo de gás explorado no país vizinho é muito mais poluente do que encontrado no Brasil nos postos do pré-sal, que não é usado justamente porque aqui não há dutos de transporte. O Brasil tem, é mais limpo, só que não pode usar porque não tem duto de transporte. O fato é que a exploração do gás de xisto, o tipo de insumo na Argentina, não é regulamentada no Brasil. E já foi objeto de decisões judiciais na Bahia e no Paraná que suspenderam as atividades de exploração por meio do fraturamento em áreas leiloadas pela ANP. Em julho de 2019, o governo do Paraná sancionou lei que proíbe o uso da técnica no estado. E aí coloca lá a íntegra da decisão. Aí, olha só, né? Como é a turma da esquerda. Eles falam tanto no desenvolvimento, na reindustrialização, em diversas coisas. O Brasil. O Brasil é a terra que Deus colocou a mão. Meu Deus do céu. Tem algum país mais abençoado que o Brasil? É porque a turma realmente que está aí no governo, né, comandando nos últimos anos, eles se esforçaram para destruir o país. Gente, a Austrália, grande parte dela é um deserto. A Austrália não deve ter 10% da quantidade de rios que o Brasil tem, né, das reservas de água. A Austrália tem, por outro lado, boas reservas minerais. Mas eu duvido, tô chutando aqui também, né, que o Brasil fique atrás. Duvido que o Brasil fique atrás. Isso daqui é a governadora aqui do estado. Trouxe a postagem traduzida. Quero que a Queensland Minerals impulsione as economias de energia limpa em todo o mundo.
Hoje posso anunciar que a primeira instalação de demonstração de minerais críticos na Austrália será construída em Townsville. Empregos para os moradores de Queensland e um futuro de energia limpa para nossos filhos. E na região regional. Isso daqui ajuda a tirar pessoas da capital, manter, né, um desenvolvimento um pouco mais calmo. Você povoa o interior. Não dá para todo mundo morar na capital, mas tem que ser povoado. A Austrália conta, acho que com 25 milhões de habitantes no total. Basicamente 10% da população brasileira. Então você vê a iniciativa, movimenta, você promove a integração nacional e você está movimentando a indústria, indo atrás aí de metais que são críticos. Vanádio, alumínio de alta pureza, cobalto, níquel, cobre, nome bem complicado, nem sei qual é, e neodímio. Tá ali, vamos lá, vamos pegar que temos. E coloca ali até a foto. Ela tirou a marca, mas é um Tesla. Eu acho. Aí veja também, questão de Townsville. Só Townsville. E o Brasil tem vários metais. Tu, pela expansão da refinaria de zinco da Sun Metals, é um dos maiores empregadores de Townsville e fornece quase 9% de zinco do mundo. Um local, apenas 9% do zinco mundial. A economia da Austrália ela é sustentada basicamente pela mineração. Eu sei que é importantíssimo desenvolver a indústria nacional, mas o Brasil, se você parar para ver a forma como ele nasce, o Brasil nasce do extrativismo, em paralelo com a agricultura. Não dá pra gente deixar de lado. No Brasil já temos, por exemplo, vários PLs para tentar desenvolver as questões da mineração no Brasil. Tá, assim, um atraso e não pode ir para frente. Nada no Brasil pode, nada, tudo no Brasil é uma complicação. Ai, mas o meio ambiente e tal. O meio ambiente é um problema, trava as coisas no Brasil, mas o meio ambiente deixa de ser um problema quando é na Austrália, deixa de ser um problema quando é na Argentina. E o Brasil, quando vão colocar o Brasil em primeiro lugar para desenvolver a economia nacional? Eu tô puxando esse link para mostrar um exemplo aqui que está acontecendo agora. Essas notícias foram de hoje aqui na Austrália. Por quê? Ontem, o Lauro Jardim, lá no Globo, soltou a nota direita. A Ferrogrão não é prioridade para o governo. Não é prioridade. Um projeto de integração nacional. Porque é um projeto de logística. Como é que você conecta, né, uma cidade à outra? Coisa mais básica do mundo. Né? Uma via. Nem que seja um chão de terra. Que o cara leve 5 dias, cheio de buraco. Mas tem que ter um caminho pro cara ir. Um carro não vai passar no meio da floresta cheio de árvore. Não tem como. Tem hora que a mata tá fechada. No mínimo. Né? Tem que ter uma via. Se você botar um asfalto, melhor. Mas pode ser ferrovia. Pode ser uma hidrovia. Não tá se falando tanto? Eu acho que antes da integração regional, existe a integração nacional. E a integração nacional, ela não só ajuda ao país se defender contra diversas coisas, a fortalecer nossa soberania, como você baratear algumas coisas, facilitar alguns tipos de trocas. A ferrovia é exatamente para isso. Só que a Ferrogrão vai além. A Ferrogrão é uma ferrovia que pega um dos produtos que são a da base da agricultura de exportação brasileira, né, que traz aí aquele nosso tal superávit, a entrada de dólares, né, dólares, para não estar igual a Argentina. E a Ferrogrão, ela pega o centro, o coração da soja brasileira e conecta direto, já no porto, para mandar para qualquer lugar do mundo. Baratear a soja brasileira, ficar ainda mais competitiva, lucrar mais. Cara, se o cara lucra mais, ele vai investir mais. Ele vai investir mais, cidadão. Ele vai fazer qualquer coisa. Esse dinheiro não vai ficar parado, ele só vai botar no banco e ficar olhando e falar, eita, meu dinheiro tá maior. Não, ele vai gastar de novo. Vai ser bom pra economia. Aí você vê, ó, alguns dias atrás, dia 18, Renan Filho defende Ferrogrão com outro nome e diz que ouvirá Marina Silva. Marina Silva. Planejado para ter 933 quilômetros de trilhos ligando Sinop a Miritituba, no Pará. O projeto de ferrovia está parado por ordem na questão judiciária. A Amazônia Azul coloca o seguinte, ó, Ferrogrão, 18 de janeiro, vou ouvir a Marina. 24 de janeiro, volta lá, fala que não vai fazer. Obra de estrutura no norte, ouvindo a Marina,
Não vai sair uma. Aí vejam só, né? Isso daqui é a matéria da direita, a de ontem. Um dos projetos prioritários de logística do Tarcísio era a Ferrogrão, uma ferrovia destinada à produção de grãos do centro-oeste pelo norte do país. Só que essa ferrovia, ela não é vista da mesma forma pelo seu sucessor, o Renanzinho, né? O Renanzinho, filho do Renan Calheiros. O novo ministro avalia que é um projeto de investimento muito elevado, que hoje o país tem boas alternativas para escoar esses grãos com extensão de ferrovias já existentes. Oficialmente, o projeto não será abandonado, mas pelo novo discurso é algo para daqui a 10 anos. Mas Renan acha o nome Ferrogrão muito ruim e estuda mudá-lo para Túnel Verde. Além dos questionamentos ambientais, olha, esse pedaço agora é onde entra essa matéria à toa. Vocês vão ver onde a gente vai parar. Vou deixar vocês com raiva. Além dos questionamentos ambientais, a Ferrogrão é também o centro de uma briga de pesos pesados do setor. O grupo Cosan, dono da Rumo, faz oposição forte ao projeto. Já seus concorrentes, como a VLI da Vale, trabalham para viabilizar a ferrovia. Aguenta lá. Como foi a conversa do Dilma e o cara que manda na Cosan? O cara que manda na Cosan. O cabeça da Cosan. A Cosan que é contra a Ferrogrão. Essa matéria foi do dia 23. Por isso que eu digo, gente, eu leio a imprensa todos os dias. Todos os dias eu vejo essas porcarias o tempo inteiro. E, felizmente ou não, eu tenho memória boa. A parte é ruim. Tem um dia que eu durmo mal, sabe? É tanta notícia na minha cabeça ruim que chega a me dar uma tristeza. Hoje eu mesmo acordei triste. Falei com minha mãe, nossa, hoje pra eu fazer minha rotina básica foi uma tortura. Mas eu falei, não, vou fazer porque, sei lá, eu vou melhorar depois. Se eu não fizer, eu vou me arrepender. Não vou falar, vou tirar aquele dia pra ficar me lamentando da vida. Hoje, pra mim, o dia foi ruim, viu? Foi a base, sei lá, tomei uns café, tomei energético pra fazer, vai, me empurra. Pensa no dia que eu tava triste hoje. Não sei nem porquê. Ela perguntou se eu tava de TPM. Falei, não, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Primeiro empresário a ter agenda privativa com o Dilma. Primeiro, olha a moral. Rubens Ometo apresentou ao presidente um plano bilionário de investimentos da Cosan nos setores de energia e infraestrutura. Segundo Lauro Jardim, a Cosan ela não está interessada na Ferrogrão. O empresário também tratou de um problema do setor de combustíveis, onde a sonegação fiscal é uma festa. O presidente recebeu o Meto na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto. O bilionário é presidente dos conselhos de administração da Cosan, Compass Gás e Energia e Rumo e Raizen. E aí vejam só. 9 de agosto de 2021. Ferrogrão, a disputa bilionária sobre o maior projeto ferroviário do país. Maior projeto, mas não é prioridade para o governo atual. A viabilidade do projeto de infraestrutura de transporte do país encara há anos o desafio de transpor uma série de impactos socioambientais. A Ferrogrão ela foi proposta em 2012. Estamos em 2023, já tem 11 anos. Aí fala, né? Mas os desafios não acabam por aí, nas questões ambientais. A abertura de uma nova rota de escoamento do agronegócio tem mexido, e muito, com a concorrência do setor logístico. É uma briga de gigantes. Nos últimos 4 meses, aí fala que a turma do Estadão conversou com um monte de gente, agentes da cúpula do Ministério da Infraestrutura, fabricantes do setor ferroviário, associações, grandes produtores rurais e as próprias concessionárias ferroviárias. Falou com todo mundo. Os relatos dão conta da forte disputa que envolve hoje a consolidação logística do centro-oeste do país, região que concentra o maior polo de produção de grãos. De um lado, estão aqueles que defendem a realização do leilão, que foi planejado pelo governo, e buscam parcerias para viabilizar, tirar do papel a Ferrogrão. Do outro lado, estão nomes que já atuam na região e enxergam na Ferrogrão um concorrente que pode colocar planos futuros em xeque. É exatamente esse o caso da Rumo, empresa logística que pertence ao Grupo Cosan.
A oposição que que acompanha faz ao empreendimento tem uma razão clara. Segundo o Estadão, quem está falando é o Estadão. Qual a razão? A abertura de concorrência que a nova ferrovia pode gerar sobre os trilhos que a Rumo já administra nas regiões centro-oeste e sudeste do país, jogando o preço do frete para baixo. Baratear o frete é ruim para eles. E consolidando a saída dos grãos pela região norte do país. Com seus 933 quilômetros de malha, a Ferrogrão tem previsão de ligar Sinop, o Centro Nacional de Produção de Soja e Milho, às margens do rio Tapajós, em Itaituba, no Pará. Ali a produção chegaria nos trens de carga despejada em barcaças, seguindo por uma hidrovia que acessa o rio Amazonas e, desse ponto em diante, qualquer lugar do planeta. Imagina o quanto não iria baratear. Mas parece que tudo no Brasil, bicho, é um caos, viu? Outras gigantes ferroviárias, investidores de logística, como a VLI, da mineradora Vale, e o bilionário Fundo Pátria, dono da empresa Hidrovias do Brasil, não escondem o interesse na Ferrogrão. Mas tem gente que está interessado que ela também não saia do papel. E você vê, né? O primeiro Felizardo, primeiro grande empresário que conseguiu ter uma agenda com o despresidente da República. As prioridades no Brasil, elas são sensacionais. A turma da esquerda defende a adesão à nova Rota da Seda para desenvolver infraestrutura nacional e utilizar os bancos nacionais para desenvolver a estrutura dos países. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Zero. 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 É triste e lamentável. Mas fica pior, gente. Sempre dá para piorar. Ontem lá no evento da CELAC, Madurinho apareceu por videoconferência e apareceu para falar que reiteramos a decisão de compartilhar a proposta do Dilma de iniciar a construção de um sistema monetário latino-americano e caribenho que nos conduza ao caminho da integração econômica, comercial, financeira e monetária. É um grande passo, meu Deus, é um passo para o abismo. Um passo para o abismo, né? Ele tá feliz da vida. Realmente, eu se fosse o Maduro também estaria batendo palmas, né? Sensacional. Aí olha isso daqui. Tô comentando com vocês. Esse site é uma mídia russa, então já deixa claro. Aí coloca o seguinte, né? Que o Lavrov, os caras que manda, né? Ministro das Relações Exteriores do governo russo, sob moeda única do BRICS, não se pode confiar nos mecanismos financeiros do Ocidente. O que está sendo discutido na América Latina, aqui na América do Sul, é uma coisa. Essa questão da moeda do BRICS é outra coisa. E as questões que envolvem o dólar e o petróleo são questões que elas estarão no debate da geopolítica aí nos próximos meses, nos próximos anos. A forma como o Brasil vai lidar com tudo isso daí, eu acho que vai ser um desafio. Eu espero que o Brasil esteja assim, como prioridade. O Brasil, não ajudar um projeto político de um grupo ideológico, não. O Brasil. Como colocar o Brasil em primeiro lugar? Como colocar o Brasil em primeiro lugar? Essa moeda, eles não são bestas, pelo que eu estava ouvindo, né, de uma ou outra pessoa, etc, tudo mais, eu batendo os papos, tanto a Rússia como os comunas, eles já têm algum tempo comprando ouro para tentar lastrear a moeda deles com base no ouro, que é uma coisa que muita gente critica os Estados Unidos, né, que tem lá a Federal Reserve. A galera não confia muito assim, né, se existe meio que um lastro ou não. E quando eles resolvem meio que imprimir dinheiro, acaba por impactar diversas economias, principalmente quem depende aí, né, quem dolarizou toda a sua economia. Vocês podem ver, quem acompanha noticiário de forma assim, um pouco mais recorrente, direto, fala o seguinte: investidores estão esperando, sei lá, nova reunião do Fed para saber sobre a questão dos juros. Se os americanos vão ou não mexer nos juros. Você vê como eles mexerem nos juros impacta todo mundo. Por quê? Porque diversas coisas, querendo ou não, são dolarizadas. Então a turma fica assim, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Então, estamos no momento em que existe uma crise de energia no mundo, a crise de logística, ela também persiste, existe um conflito gigantesco acontecendo na Europa, que vai além daquela situação ali, né, bélica, tem um conflito muito maior. Você tem um conflito entre
um polo, né? Que a gente vinha... Quando você sai ali, sei lá, no final da década de 90, início dos anos 90, né? Tem a queda do Muro de Berlim, meio que existe uma certa consolidação de um mundo unipolar, o Ocidente aí brilhando, os Estados Unidos à frente de tudo. Agora a turma meio que se trabalhou um pouquinho, os países cresceram, estão encorpados, e estão falando, não, esse negócio tá ruim, a gente também quer ter voz. O que é que isso vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Mas olha o cenário que tem ao redor do Brasil. Olha o que tem tudo ao redor. E a turma tá discutindo... Cara, Big Brother. Tá discutindo Big Brother. É a preocupação. É discutir o Big Brother. Discutir o Big Brother. São essas pessoas que a gente tem que alcançar e falar, cara, acorda. Acorda, é a sua vida. Seus parentes, seu filho, tu tá preocupado com o Big Brother, irmão. Eu vou mandar esse vídeo aqui pra vocês, não vou dar tempo porque tá todo em espanhol, mas tá legendado. É o Maduro falando aí sobre a questão da moeda única e ele cita a Pátria Grande, que é uma coisa aí que a turma do Foro de São Paulo já falava, ó, mas nossa, não sei quantos anos. Parece que não era conspiração, né, dos malucos da direita. Enfim. Lá na Argentina, de forma similar, né, países livres, democráticos, pessoas sensatas, houveram manifestações e, para minha surpresa, a turma do Metrópolis divulgou. Buenos Aires tem protestos contra ditadores. Ditadores da América Latina, né? Grupo de ativistas protestava contra a presença de ditadores latino-americanos de Cuba, Venezuela, Nicarágua, no CELAC, em Buenos Aires. Enquanto isso, no Brasil, Amoedo, que fez o L, coloca um vídeo do Boric para falar o seguinte, ó. Os princípios civilizatórios e a democracia estão acima de ideologias. Regimes autoritários devem ser condenados independentemente de sua ideologia. Lula e o PT deveriam seguir o exemplo de Boric, presidente chileno de esquerda. Alguém esperava que o Lula fosse repudiar Venezuela, Nicarágua? Alguém esperava isso? O Amoedo, ele está se sentindo enganado. Aí veja. Lula vai a Montevidéu, comissão de evitar acordo entre o Uruguai e os comunas. Não deu certo. O presidente do Uruguai confirma negociações avançadas com os comunas para acordo comercial. É. Grande líder, diplomata nato, né? Super respeitado. Estamos vendo, já perdeu de forma feia. O que o Dilma e o presidente de Cuba conversaram. Lula reforçou a Dias-Canel que o Brasil voltará a condenar internacionalmente o embargo comercial, econômico e financeiro dos Estados Unidos a Cuba. Vai repudiar, vai condenar. Guarda isso na cabeça. Por quê? O Celso Amorim diz que não é papel do Brasil repreender Cuba por violações a direitos humanos. Declaração do assessor especial da presidência é dada após Lula encontrar o presidente cubano Miguel Dias-Canel. Já emplacando aqui a notícia, de 24 de fevereiro do ano passado, perfil do PT no Senado condena políticas dos Estados Unidos contra os russos em post e depois apaga. Mas fez, né? E esse aqui é só do ano passado. Ao longo da história, o PT já condenou diversos países, diversas sociedades, diversas civilizações, diversos grupos internacionais. Eles adoram apontar o dedo na cara de todo mundo. O Dilma já falou que vamos voltar a condenar. Eles podem condenar quem eles quiserem. Mas não, Cuba não. Cuba não. Deixa Cuba quieto. Deixa Cuba quieto. Não é papel do Brasil repreender por violação a direitos humanos. Não, só tá violando. Negócio de direitos humanos. Não é papel do Brasil. O papel do Brasil é reclamar dos outros países, não de Cuba. É uma hipocrisia sem tamanho. Essa é a esquerda. E uma moeda vai falar, eu fui enganado. Estou com medo. O Arminio fala, estou com medo. Lula insiste em discurso de palanque e mantém tom revanchista em primeira viagem internacional. Que é só um resumo. O Dilma insistiu em discursos com tom revanchista eleitoral, fez acenos à base do PT, afagou regimes autoritários da América Latina. Nada novo no front, né? Todo mundo já esperava isso daí. Eu tô falando isso com vocês por quê? Dá tempo de comentar? Putz, 1 hora de vídeo.
eu vou deixar isso pra depois, porque requer um tempinho, senão o vídeo vai ficar muito longo, esse vídeo tá todo passando de 1 hora. Quero travar aqui um pouquinho em torno de 1 hora. Vamos pegar isso daqui. Essa questão das falas do Dilma e umas coisas que andam acontecendo, a imprensa vem reclamando dele sobre esse tom, não quer descer do palanque, mas a gente comenta depois. Todo dia você tá vendo. Tem mais assunto pra comentar, assim, tem menos tempo do que assunto. É bom assim, pra você ver, o Brasil tá bem movimentado, tem muita coisa acontecendo. Mas é isso. Vou mandar o vídeo do Maduro quando eu dei play, lá no Telegram, link tá aqui na descrição. Se inscreve lá no outro canal, no Talking Show, dá uma olhada nos vídeos, tá engraçadinho, tem alguns vídeos até tem um 360 graus. Filmagem única. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo e espero poder estar aqui e ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!